Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu costumo dizer que o meu coração é um Fausto Nilo de sons em busca de um mar vivo, na expectativa de cada vez mais me aproximar da beleza da música, da estética que ele trabalha como arquiteto, do olhar urbano, no urbanismo que ele defende, e principalmente no poder de criar como compositor, música e letra. Ele é sempre mais letrista, mas o músico que há no coração desse rio, Fausto. Seja bem-vindo, meu querido. O Entretantos de hoje está abraçando exatamente aqui perto com vocês essa figura muito querida de todos nós cearenses. Fausto Nilo, que é um multiartista que atravessa cidades, canções, gerações e está, entre tantos, nesse podcast, abrindo sua voz, seu coração, a sua memória para contar histórias. Seja bem-vindo. Obrigado, Nonato, reencontrar com você aqui depois de tanto tempo. E o Yuri. Prazer, o Yuri também. Obrigado. E a Jangadeiro aí por essa oportunidade da gente conversar em público. Eu estava conversando com ele aqui, dizendo assim, olha, ele tem um passado em Xeramubim, que é a terra onde ele nasceu, vivenciado com sons. Seu pai, se não me falha a memória, era o dono da Voz de Cristal? Não. Não, mas você chegava a curtir a Voz de Cristal? Ah, sim. A radiadora, a amplificadora. Sim, era uma cidade de tamanho pedestre, né? Porque naquela época veículos tinham 2 jipes, 2 caminhões de carga, e o tamanho que ela tinha mais ou menos 1 quilômetro à beira do rio, e é uma largura, uma medida transversal ali de 300 metros. O que significa isso? Que a intensidade de contato das pessoas era muito grande, e o proprietário da Voz de Cristal, né, que era o serviço de alto-falante, eu falei isso com o Nireis, que tem conhecimento da importância da Voz de Cristal no Sertão Central. E eu não sei como ele tinha uns alto-falantes que, depois que eu vim morar em Fortaleza, eu vim com 11 anos, eu não via toda hora aqueles alto-falantes, uma coisa assim de após-guerra, sei lá, mas eram 4 alto-falantes em 4 pontos da cidade, de maneira que todo mundo ouvia. Não, a cidade toda. Vários locais. A cidade toda. O som conseguia se espalhar, né? Chegar na cidade toda. E eu tive o privilégio, que era uma das loucuras da minha vida, que eu adorava quando era até a adolescência, que era futebol, jogar futebol. E eu me dava o luxo de jogar futebol ouvindo Orlando Silva, ouvindo Dalva de Oliveira. Eu já ia perguntar quem eram os artistas da época que eram muitos tocados. Muitos. Todos eles, eu depois fiquei conhecido no grupo dos meus amigos, assim, da juventude, no tempo dos bares, da boemia, com música ali. Eu era a pessoa que tirava dúvidas sobre música antiga, porque eu sabia tudo. Hoje eu lembro algumas, às vezes sem dificuldade de lembrar, mas realmente ouvi muito da música popular brasileira. Além de ouvir, você também via muito guarda na sua memória, o visual das cidades. Sim. Se não me falha a memória, eu ouvi uma vez de você que a primeira coisa que você sentiu em Fortaleza foi o cheiro das mangueiras. É verdade? As matas. Das matas, que Fortaleza tem cheiro de manga. Fortaleza, quando eu cheguei, tinha entre 100 e 200 mil habitantes. Era muito pequenininha. Memória é boa. Eu andava praticamente ela toda, né? Assim, pegava um ônibus para ir para Antônio Bezerra, que tinha uns primos lá, pegava outro ônibus para ir para Parangaba, e Parangaba Sul, que eu tinha parentes também lá, e José Bonifácio, São Sebastião, Princesa Isabel, mais de um endereço, Floriano Peixoto, 3 endereços,
Eu morei uns 11 lugares e predominantemente em casa de pessoas que não eram parentes. Era não muito eram comum parentes naquela época, né? Eu tenho uma experiência que dá para fazer um livro sobre como morar inserido numa família que não é sua. Ah, que bom. Na verdade, qual era o olhar e o que lhe encantou em Fortaleza, além do cheiro do... Eu vim a primeira vez em Fortaleza, na realidade, meu pai resolveu, em 1951, eu tinha 7 anos, ele resolveu montar a padaria dele aqui, que foi uma coisa ousada, e comprou a sede de um cinema que não foi viabilizado lá em Porangaba-Sul, perto de onde hoje ali tem um INCRA. Quando você entra à direita, Rua Padre Cícero, se eu não me engano. Então lá ele comprou esse prédio e montou a padaria dele. E papai era muito assim, ele era fortalezense, ele foi para Quixeramobim com 16 anos de idade, né? Mas depois tornou-se quixerambiense. E ele, me recordo que de uma hora para outra ele resolveu ir embora, desistiu e teve um maior prejuízo com isso. E ele, ao voltar para Quixeramobim, as pessoas chegam, aí voltou Luiz e tal. Eu voltei. Eu não vou morar numa terra que me chama de seu Zé e minha mulher de Dona Maria. Eu acho que ele não aguentou o anonimato, né? De sair daquela cidadezinha que todo mundo se conhece. Bom dia e tudo. Bom dia. Aí voltamos. Então eu vim a primeira vez a Fortaleza com 7 anos. Eu tenho uma pequena memória desse período também, de Porangaba-Sul. Por sinal, fui lá pouco tempo atrás. Encontrei a casinha que moramos, ainda está da mesma maneira. Eram quantos filhos, além de você? 6, além. Hoje sou eu e mais 2. Tinha um irmão que... Tinham 2 irmãos gêmeos. Os 2 irmãos gêmeos. Eram mais jovens que eu. Benjamin e Luiz. Eu estive em Quixeramobim muito pequeno ainda e eram garotos, né? Eram garotos. Então, Yuri? Puxar aqui, o senhor falou sobre a questão de ouvir as músicas, né, da sabedoria, né? Desde a infância começou esse contato mais próximo com as artes, digamos, né? Inclusive essa sensibilidade, né, dessa percepção. Eu nasci numa casa que meu pai, ele tinha o hábito de cantar toda noite ali. Ele tinha primeiro um tempinho que ele ficava na calçada e... Sabe, no interior tinha muito isso. Vem uma pessoa andando e oferece a cadeira, a pessoa senta, tem aquelas rodinhas, conversando. Ele ficava um pouco ali e tinha uma hora que ele ia para dentro de casa e tinha um recanto lá que ele ficava cantando. Se você chegasse lá conversando, ele parava, ele não gostava e dava um carão. Quando a pessoa está cantando, outra pessoa não atrapalha, não sei o quê. Então ele tinha esse hábito todo dia. E outra coisa que ele adorava, ele era fã do Antônio Conselheiro, porque a casa tinha sido do pai do... O Antônio Conselheiro morou na nossa casa, que hoje é um museu lá. E ele tinha muito orgulho disso. Então, ele lia e relia o livro do paulista lá, do Euclides da Cunha. Os Sertões, né? Ele lia. E a minha mãe era uma mulher que isso era uma coisa comum, mas ela, afinadíssima, eu tenho gravações que eu fiz antes dela, do Alzheimer e do falecimento, eu gravei ela cantando. Ela cantava muito afinada e ela trabalhava cantando o dia todo. E minhas irmãs, eu tinha 4 irmãs, cresci ali perto delas, elas todas elas faziam paródia, Quando eu conheci o Tom Jobim no Rio de Janeiro, foi muito engraçado. Um amigo meu, Abel Silva, que é um compositor, ele me chamava, quando você vier ao Rio, você tem que ir lá era uma espécie de mercado que tem ali no Leblon, porque o Tom Jobim, dia de sábado, ia para lá. Aí ele tomava uma biritinha no lugar, andava, conversava com todos aqueles comerciantes e tal. E tinha uma hora que ele ia para o barzinho onde estava o meu amigo, e às vezes estava lá o João Baldo Ribeiro, estava a Sueli Costa, compositora e tal, e eu tinha ido algumas vezes. Mas nessa época o Tom Jobim estava nos Estados Unidos. Aí ele disse, olha, ligou um dia para mim o Abel, tinha bebido pra caramba, e dizia assim,
eu tô com ciúme de você, eu tô com raiva de você, e não dizia o que era. Eu digo, cara, o que houve? Até que no final ele disse, não, é que o Tom Jobim vai muito lá no meu bar. E ele chegou lá cantando sua música, que era a abertura de uma novela. E quando eu disse que ele conhecia, ele disse que queria lhe conhecer. E ele ficou louco pela música e tal, disse que gostava muito, queria lhe conhecer. E eu achei, uma vez o Chico Buarque tinha me dito que o Tom Jobim era um sujeito muito gozador, ele é muito irônico, não é? Você achou que seria uma se eu for lá, ele vai me gozar. E ele era do tipo que, segundo o Chico, ele disse que ele tinha uma mania de botar a mão no ombro assim e dizer assim, isso aqui é um craque, isso aqui é... Aí elogiava, mas aquilo era gozando, entendeu? Então eu digo, não, esse homem é muito perigoso. E eu não ia, até que uma vez ele me insistiu muito e eu fui, num sábado. Quando cheguei lá, ele estava lá, trouxe uma cadeira para mim, com a maior gentileza, disse logo que o avô dele era de Aracati, que ele também era... Isso aqui é um conterrâneo e tal. E ficou aquela brincadeira e ele vai começar a me gozar. Aí uma hora falou da música e perguntou para mim se eu já tinha feito paródia. Eu falei, olha, eu nasci numa casa que minhas irmãs todo dia faziam paródia, substituíam as palavras da música, botavam personagens doidinhos da cidade. E ele adorou essa história. Quando eu terminei de falar, ele disse assim, olha, o que eu vivo dizendo, tem que ter no curso para todo estudante exercício de paródia. Olha aqui, ele estava me gozando. Mas até uma hora que ele cantou a música toda, demonstrou para mim que gostava, conhecia muito, elogiou muito Dominguinhos, etc. E assim eu conheci o maestro, que infelizmente morreu uns 3 meses depois. Foi operar-se nos Estados Unidos e lá. Mas essa lembrança das paródias era muito comum no interior. Eu me lembro, principalmente nas campanhas eleitorais, professores do colégio faziam paródias para entregar aos candidatos a prefeito. Sempre utilizando marcha. Essas coisas. Faziam muito com os hinos. Fazia muito com essas marchas, esses hinos, marchas militares. E aí eu cresci também dentro dessa coisa, né? Certo. E... qual foi sua primeira música, que é aquela que bateu a inspiração? Vou puxar aqui. Na realidade, a minha história é muito singular com respeito ao início do meu trabalho musical, porque eu entrei na Faculdade de Arquitetura em 1965. Turma do Ricardo Bezerra. Ele entrou depois. Eu, quando inaugurou, fui da primeira turma. Então... nesse período, eu fui obrigado a ser presidente do diretório, porque só tinha eu, tinha umas meninas assim, e outros amigos, um morava em Parangaba, outro não sei aonde e tal. Bom, então, eu mesmo, não sou bom nisso, mas você. E tínhamos uma política lá no diretório que era, naquela época, a MPB estava, né, assim, bombando, pós-Bossa Nova, estava aquele clima de... Aí era todo o dinheiro que a gente recebia da reitoria, a gente comprava na Vox disco. Tinha uma conta da gente lá. E isso criou uma tradição de maneira que as madrugadas e noites no diretório de arquitetura são famosíssimas. E lá eu estava no meio sempre. Aí foi que surgiu a história dos compositores, porque o Petrúcio Maia apareceu por lá, apareceu o Cirino, depois aqueles que tocavam violão, as primeiras pessoas que disseram, olha, essa música aqui é minha. Ninguém conhecia isso, não era comum. Você conhecia uma pessoa que compunha, que fazia melodias, etc. Aí o povo foi descobrindo isso e virou um ponto de convergência. Era lá, às vezes a gente passava no conservatório à noite, porque tinha piano, aí o Petrúcio tocava piano, e no diretório não tinha piano. E terminava sempre, aí, às vezes, quando eu estava com Augusto Pontes, que era uma grande figura, que influiu muito, era eu, Rodia e Augusto Pontes, com 3 amigos assim, inaugurais no âmbito universitário. Passava na Praça do Ferreira, encontrava o Aderbal, aí ficava lá até umas horas curtindo aquelas histórias, a gente morria de rir de tudo que acontecia ali, e depois ainda ia para o Anísio, às vezes voltava de manhã.
E eu, depois do segundo ano da faculdade, eu passei a dormir. Eu morei 3 anos no diretório, ali no Benfica. Esse era o GPS dessa turma, né? Era. Rodar da faculdade, ir lá para o Anísio. Depois teve aquele bar ali embaixo do Jalci, que a gente também frequentava. Então, foi se unindo em Fortaleza aquelas figuras, e tinha uns festivais, né? Primeiro festival da Rádio Assunção do próprio Derbal. Pronto. Foi ele que realizou, onde Exatamente, eu fui do júri. Isso, a Isaíra Silvino ganhou o prêmio, o primeiro prêmio. Foi. Também, acho que era cantando uma música do Fagner. Do Fagner. Eu não sei se era sua. Não, era do Fagner. Eu não fazia, isso que eu ia dizer, eu não fazia. Mas eles me incluíam em tudo. Tudo tinha eu e o Augusto. O Augusto fazia aqui, mas eu não fazia nada. Eu só cantava, mas aquela maneira da mesa de bar. Mesa de bar. O cara com violão, batendo na mesa aqui, e tomando um Romontila e cantando. Aquilo ia até a madrugada. Talvez em horas cantadas eu fosse o cantor, mas eu sempre achei minha voz muito da boca rachada, assim, eu não dá importância não. Mas quando eu me formei, eu fui ser professor da universidade, mas eu fui emprestado durante um tempo, 2 anos, à Universidade de Brasília, na Faculdade de Arquitetura. Fui professor. Vai daí que vai para o Festival de Brasília. Vou para Brasília. Não conheço. Encontro Fagner em Brasília. Assim, sozinho, disse que morava com a irmã, que ia fazer também, ia fazer vestibular para ser aluno de arquitetura. Aí o Belchior já tinha ido embora, disse que ia ser cantor e compositor, foi para o Rio de Janeiro, apareceu em Brasília, hospedou-se na minha casa e fez a cabeça do Fagner, e o Fagner resolveu ir morar com ele em Copacabana. Aí, quando o Fagner vai partir para o Rio, fica indo na minha casa pedindo que eu faça letras, porque ele está pedindo a todo mundo e ninguém manda a letra para ele. Poxa, os caras já pediram tanto, eu quero ter muitas músicas, quando chegar lá, ter muito material. Tu pode fazer. Eu digo, não, cara, eu não sou letrista. Aí ficou aquela coisa meio... Até que ele insistiu tanto que eu um dia escrevi no papel uma letra, eu fui mostrar com a maior insegurança, assim, ele levou e um dia escreve uma carta para mim, dizendo que a música foi gravada pela Marília Medalha, que na época... Me lembro, Marília Medalha, dos arrasando. Festivais. Era. Com Edu exatamente, isso. É uma música chamada Fim do Mundo, né? Foi gravada pela Marília Medalha. Aí o Petrúcio me escreve uma carta, porque telefone... E dizendo que você nunca me disse que fazia letra, porque eu quero agora que você faça uma para mim. Aí eu mandei para cá, para ele, a Dorothy Lamour. Foi a segunda que eu fiz. Dorothy Lamour. Tanarena com 3 sereias. Sereia. Na areia do cinema. Sabe que eu fui em Los Angeles e na casa da sogra da minha cunhada, irmã da minha mulher. Ela tinha preparado, essa sogra trabalhava em Hollywood, na parte de imprensa, não sei o quê. E conhecia a Dorothy Lamour, que estava com 98 anos. Morava naquele bairro chique lá. E ela queria... Para esse menino aqui, só dar uma pausa. Dorothy Lamour, um dos grandes nomes do cinema dos anos 30, 40, que tinha uma beleza surpreendente, os olhos principalmente, não é? Eu não sou desse tempo de 30, mas o interior passava os filmes com um atraso, um certo atraso. Era isso. Vinha no trem. Vinha no trem. Quando o trem atrasava. Vinha no trem. No dia que passou um filme que estava em cartaz aqui, passou uns 3 meses, e chegou lá, e a gente perguntava, foi que eu? Por que foi? Porque, olha, os grandes nomes dos anos 50 vieram da passagem nas telas de Iguatu, estou falando de Iguatu e Jacobiara, minha terra, dos anos 60. Olha então, só. A gente assistia um Covardes achando que era feito ali em 60. Não. 1953. Às vezes o ator já estava maduro, né? Já era diferente. No interior era filme de antigão, assim, bem... aquela coisa bem... E a Dorothy Lamour era quando faltava o
o trem atrasou, né? Chegava no bar da sinuca e... Vem cá, qual é o filme hoje? Não, o trem atrasou. Hoje é Dorothy Lamour. Porque o cinema tinha uma coleção tem uma cópia de filmes dela, porque era uma série. Ela sempre estava viajando para um lugar exótico e encontrava... Chegava nesse lugar 2 americanos malucos, que era o Bing Crosby e o Bob Hopper, né? E aí ficava o Anthony Quinn, era o namorado dela lá do lugar, o nativo. E era bem valente e queria bater nos outros 2 por causa dela. O filme sempre era isso, mas era engraçado. E ela cantava muito bem, sabia? A Dorothy Lamour cantava muito bem. Aí veio essa ideia, mandei para o Petrúcio. É uma das primeiras músicas que eu fiz. Depois fui fazendo com Fagner, fui fazendo com outros do Ceará, e cheguei nos cariocas. Moraes Moreira me conheceu, começou a me pedir letra, a gente começou a fazer. Hoje eu tenho mais de 100 parceiros. Com quem você não fez músicas que você gostaria de ter feito? Ou de fazer ainda? Olha, tomara que ele não veja esse programa, porque é um grande amigo, até hoje, um grande amigo. Quando vem aqui, me liga, a gente vai jantar, que eu admiro muito, que chama-se Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. Eu não tenho coragem. Todas as músicas que eu fiz, eu fui convidado. Eu nunca, assim, pedi a alguém, assim, olha, você... Mas eu não sei, mas eu não tenho coragem e nem acho que ele precisa de parceiro. Aí eu fico quieto, né? Não, mas de repente uma letra sua poderia unir... Mas tem muitos além dele que eu admiro, né? Eu tenho uma sorte de ter nascido como uma pessoa que eu sou provocado pelo brilho dos resultados dos outros, mas aquilo não me produz nenhuma ciumeira, nem nada. Pelo contrário. Você é um homem simples, que sempre foi assim, ou você tem alguns... Não, eu tenho meus defeitos, assim, na parte mais secreta, mais íntima, mas eu tenho defeitos que... Não sou propriamente simples, eu sou uma pessoa assim cautelosa. Eu não gosto bem. Do estilo... Boa escolha da palavra. Eu não gosto do estilo invasivo, sabe? Porque estou com 82 anos daqui a pouco, né? Vou completar. E deu tudo certo na minha vida. Passei coisas, às vezes, complicadas, difíceis, mas nenhuma inimizade, assim... Você tem grandes amigos. Sem sentimentos, sabe, ruins de nada. Minha família era maravilhosa. E a minha que eu tenho hoje também é bacana. Então, é isso mesmo. E eu acho muito bom, porque não falta convite, né? Sempre está aparecendo alguém. Agora estou fazendo uma experiência aí com o Chico César, que me procurou também, que é um autor aí bacana da atualidade, né? O Frejá está querendo fazer uma canção comigo. Sempre tem alguém que... Às vezes eu faço uma com alguém, só uma experiência de... Né? E tem aqueles mais permanentes, né? Que Fagner até hoje me procura quando quer fazer alguma coisa também, a gente faz juntos. Geraldo Azevedo é um grande parceiro que eu tenho. Moraes se foi, mas fizemos muita coisa. Tem diversidade. Marcantes, principalmente, nós estamos no início do ano próximo ao Carnaval já. Você fez músicas que mudaram a característica do Carnaval cearense Paracuru, no litoral, principalmente nessa... Influiu um pouco. Influiu? E na Bahia eu acho que são permanentes, assim. A música, graças sua, ao de Moraes, né? Porque ele que tinha... Ele me pediu... Um dia ele disse, Fausto, eu queria que tu fizesse uma letra de carnaval. Aí eu falei, acho que não dá certo, porque minhas letras são muito, assim, melancólicas. Não, cara, em Recife eu já vi gente na rua chorando com frevos. Você pode fazer carnaval do jeito que você quiser. E me deu tanta corda que eu fiz uma letra, e ele estava viajando, quando retornou, eu morava no Rio nessa época, ele disse...
ligou para mim, olha, estou querendo te ver porque eu estou com uma melodia. E eu digo, eu fiz uma letra. Ele disse, que bom, que aí a gente vai fazer juntando, duas. Né? Vamos fazer duas. Aí quando ele chegou, eu dei a letra para ele e ele pôs assim em cima da perna e ficou com o violão fazendo as posições e olhando como se estivesse na cabeça uma melodia. Aí ele disse, o que é isso? Ele dizia, o que é isso? E eu fiquei preocupado se tinha alguma coisa. Aí ele disse, cara, a letra deu na música exatamente. Vocês não fizeram... Fizeram separado. Fizemos um introito. Porque ele disse, ó, na Bahia pode tudo, eu estou com uma ideia. Vamos fazer como aquelas óperas americanas. Antes de começar mesmo o carnaval, a gente faz uma coisa lenta. Aí eu criei na hora ali, olha os negros cruéis, tentadores das multidões sem cantor, que é o chão da praça. Chão da praça. Até hoje é obrigatória, né? O carnaval, assim, da Bahia, tem muita... E o mais difícil nessa atividade é você fazer uma música que permaneça, né? Sim. Hoje você tem mais música, é uma quantidade gigantesca, mas em grande parte é só vida. É só para o momento. Por isso eles falam muito o hit da semana e tal, faz aquele sucesso estrondoso, aí depois todo mundo esquece, né? Quem está chegando aos 80, daqui a 3 anos, você já tem 82. Vou fazer 82 em abril. 82, o menino também... Rogério também. Rogério. Eu e o Rogério atualmente somos os mais velhos. Agora, o pessoal do Ceará, sou eu e ele. A gente... o Ednardo tem um pouquinho menos, mas perto ali. E aí tu sai... Olha a idade, viu? Que eu ia perguntar. Deixa eu aproveitar então e perguntar aqui da letra. Na literatura, né, o escritor fala muito assim, eu estava aqui andando, aí vi, sei lá, a luz piscou e eu pensei num texto, né? Como é que é feito justamente, como é que nasce uma letra, né? Da palavra, da melodia, tá vendo a imagem, tá andando na rua e começa a imaginar, como é que funciona? Bom, no começo eu era mais burocrático, assim, eu sentava, me concentrava, fechar a porta, sabe, coisa assim para poder... E eu fiz as primeiras escrevendo texto, né? Mas tive uma intuição, eu digo intuição porque depois eu vim com leituras, eu vim completar esse conhecimento prático. Assim. A letra de canção, ela não é exatamente um instrumento para ser lido. Eu era muito inexperiente, me recordo, fui para um júri lá na Mangueira. Eu tinha começado a ser compositor, fui para um júri na Mangueira de jovens, de concurso. E eu fui o primeiro a chegar, me deram uma cerveja ali para ficar esperando e me deram um caderno com todas as letras. E eu fiquei anotando em cada um e cheguei a fazer até uma classificação antes de ouvir. Quando eles cantaram, deu tudo diferente o resultado. Porque não era só poesia. É a poesia original. A poesia original, mas faltava uma vestimenta. Pronto. A canção, que é a música com a melodia, com palavras, ela é muito antiga, tanto quanto a música, mas a origem não é a mesma. Isso não sou eu, o que eu pude aprender sobre a história. Então, tem um período que elas vão às igrejas no Ocidente, coisas orientais, elas vão misturando com as religiões, aí a música se aproxima da poesia original, não a silenciosa, a do livro. A poesia lá, ela era com a boca. Você ia contar aquela história, então era canção, né? Praticamente era canção. Então, isso que eu faço é canção. Agora, depois eu descobri intuitivamente que era melhor eu receber uma melodia dos parceiros. Não quer dizer que eu não possa uma vez ou outra fazer, mas habitualmente o que eu faço é fazer a melodia cantar. Eles me dão assim, com harmonia. Manda uma fitinha, mandava uma fitinha. Mandava uma fita. Manda agora, hoje, Aí eu decoro. Quer dizer, eu decoro não, eu deixo ela me invadir, né? Todos eles sabem, às vezes eu faço logo, às vezes eu demoro. Eu já fiz em 15 anos uma música com a Sueli Costa, que eu adoro. Olha só. E já fiz em 20 minutos. Qual foi não dá para controlar. Qual foi a música que surgiu mais rápida lá no bar do Anísio? Surgiu alguma?
No bar do Onísio... No bar. Porque você se reuniu. Mas no bar eu não compunha nessa época. Não era isso que eu queria saber. Depois... Se aquele encontro também era ali não se compunha, né? Não, ali alguém dava palpite. Era feira. Chegava, eu fiz essa hoje. Aí o Augusto já dizia logo, para aí, é muito ruim. Aí segurava o violão, né? Tinha um juiz já. No outro dia ele gostava, sabe? Era uma coisa assim muito engraçada. Mas eu estava... Cortei aquela história, sim, porque falava que hoje tem muita música tal, e que hoje em dia, nos anos 60, que tinha até programas de TV, onde o Blota, Júnior, os grandes, Chico, Edu Lobo, Milton, Gil, Caetano, improvisavam, essa noite se improvisa. Eu me lembro. Me lembro. Então, aquele pessoal fazia música na hora de um tema dado ali pelo Blota Júnior, apresentador, e aí no outro intervalo já vinha pulando. Mas eles tinham que dizer, o locutor, o apresentador dizia uma palavra, copo. Aí ele tinha que cantar uma música que tinha copo. E eu me lembro que o Caetano Veloso foi o dia mais emocionante, era ele, o Chicanísio, não sei quem, competindo, que a palavra era acordei. Aí ele começou a cantar uma música, eu estava num grupo, numa casa, como eu sabia muitas músicas antigas, aí todo mundo dizendo que ele errou, que ele não ia, que não tinha acordei naquela palavra. Eu digo, espero que tenha. Era a última palavra, foi emocionante. Mas foi tudo um sonho. Acordei. Eu estava lembrando que nesse tempo era mente, tinha a poesia da música, tinha alguma coisa com a mente, com o coração, quando era romântica. Hoje não, é do umbigo para baixo. Não, hoje dizem, eu não posso dizer isso assim publicamente. Não tô, é uma brincadeira. Da brincadeira, pronto. Dizem parece que é com mais... Agora, o pessoal está fazendo carradas de música, né? E que fica uma sessão com várias pessoas trabalhando e tem um cara que coordena. E tem uma hora que o cara chega e diz assim, olha, põe mais motel que está dando pé agora. Aí. Mas foi? É incrível essa questão da inteligência artificial, né? Tem a discussão agora, inclusive, dessa questão da autoria, né? Quem é que vai ser o autor? Teve uma música que recente que foi... A situação é muito confusa, inclusive porque... Direitos autorais também, tudo. A inteligência artificial trabalha com dados, então pode-se concluir que ela não tem alma porque ela não tem a memória pessoal. A natureza até hoje não produziu duas pessoas idênticas, nem gêmeos. A cada dia vem uma pessoa nova, porque a singularidade daquela pessoa vai ser feita também com a vida e o que ela vive na vida dela. Então fica muito sem graça isso, porque o ser humano surpreende, né? com o sentimento, com a chamada alma, que o pessoal... com esse conjunto todo que tem a ver com memória. E a canção, para mim, é como uma recepção que você faz de tudo que você viveu, olhando tudo e os outros. O Federico Fellini dizia que se você não tem isso, de andar na rua, ver uma coisa curiosa, espera aí que eu quero ver todos os detalhes. Eu tenho isso. Se eu estiver andando na rua, tiver uma porção de gente na esquina, eu quero saber o que está acontecendo ali. E nunca me arrependi. Sempre tem alguma coisa que eu me informei que foi interessante. Então, se você não tem isso, você não incorpora. Quando você compõe uma canção ou faz uma obra de arte, você está devolvendo aquilo para o mesmo grupo Anônimos. Você está mandando de volta com outro arranjo. Sim. Que não é o do dia a dia. É uma obra de arte. Então, não sei se com inteligência artificial esses conteúdos se harmonizam assim, né? Mas não sou... Eu preferiria que a inteligência artificial, que dialoga bem com os bonecos automáticos, os robôs, urgentemente tirasse o ser humano, tirasse a pedra da cabeça dos humanos. Aí eu torço muito que ela faça isso, para nunca mais a gente ter que... O ser humano merece trabalhar com outras coisas, cuidar dos seus filhos. É tanta coisa que está faltando tempo. Desamarrar. Você sai de madrugada e volta de madrugada para casa. Verdade. Então, se eles tiverem uma solução que acabe com isso,
e torne a vida mais prática, mais justa, né? e aí eu estou a favor da IA. Agora, fazer poesia não precisa. Interessante, porque hoje você faz um verso, manda os versos para uma inteligência artificial lá, e eles colocam música e sai música a partir dali. Se você pedir até a voz, eu quero a voz do fulano de tal, já manda a voz também. Mandaram o Belchior cantando uma música minha com o Fagner, que ele nem chegou a ouvir, nunca viu. Mesmo? Mandaram. Olha aí. Você teria coragem de fazer parceria com o IA exatamente para mandar um verso para ver o que é que sai? Acho que não, vou deixar isso para o mais jovem. A minha parte é essa que está... Talvez. Eu também não sei se está acabando, porque você veja, o Bob Dylan teve todo o seu repertório, a parte administrativa, os chamados direitos de gravação, ele teve uma proposta que parou tudo, ele já estava também pronto, acabou e os caras vão... Aí, quando esse cara foi perguntado, um libanês, ele falou isso, vocês não entendem que eu estou comprando pérolas, porque acabou. Essa música, que até minha geração, assim, né, estão aí Caetano, Milton, Paulinho, grandioso Gil, todo mundo, que os outros já foram da outra etapa, da Bossa Nova, tudo. Essas canções não vai ter mais. Mas isso na geração não, Fausto? Hein? De repente pode vir uma geração, assim como tivemos cíclico, né? o ciclo do samba-canção, o ciclo do bolero. Não, às vezes tem um revival, como se chama. Às vezes tem uma revivescência, né? Uhum. Mas a espiral histórica vai levar isso para outra expressão, né? É difícil reproduzir com os mesmos elementos, a mesma eficiência. Eu acho que quem quiser ouvir essa turma, e eu estou no meio, ouça, porque não vai mais ter. Vai ser diferente. Nem estou dizendo que é pior ou melhor, estou dizendo que será diferente. A música sempre teve muita relação também com a celebração, com o ritual, sabe? E hoje a música de celebração e ritual é um grande espaço público, com 1 milhão de pessoas vendo, sem ver a pessoa, ela está lá distante. É diferente num teatro, você ouvindo, vendo a boca, os olhos do intérprete. Mas gosto para tudo, para todo gosto, né? Você tem a música, o som da música também tem essa coisa que você fechar os olhos, você muitas vezes cria a imagem que a música está passando. A questão da arquitetura chegou também através da música que você falava? Não, chegou primeiro... Primeiro. Porque você tem vários vértices. Mostra também uma melodia. Tem uns vértices, assim, eu com 9 anos passei a desenhar e até hoje desenho. Então, foi a primeira coisa na minha vida que minha mãe desenhava também. Infância fantástica essa, né? Aí, depois do desenho, aí fui ouvinte muito de música, né? Depois passei a trabalhar como desenhista, aí eu tinha minha coleção de disco, ouvi ópera, ouvi música clássica um pouco, não sou cultíssimo disso, mas dei uma geral, vi muito cinema também, cinema francês, cinema italiano. É uma formação muito típica daquela época, de uma pessoa que tinha essa expectativa assim, criativa, né? Mas depois veio a música, veio no fim, a letra de música veio no final, né? E a arquitetura, eu, com essa coisa do desenho, minha mãe, principalmente, mais do que meu pai, ela achava que eu tinha que transformar isso numa coisa que me desse uma segurança de trabalho. E ela tinha medo, que achava que eu podia querer ser um artista plástico. Disse até para o Nireis, que ela brincava, dizendo assim, você vai ser, ela dizia, como o pai do Nireis, aí depois você vai cair na boemia, você vai não sei o quê. Então, você tem que descobrir o que é que, com essa sua habilidade, você pode... Aí eu descobri uns cursos de desenho arquitetônico por correspondência, chamava Instituto Radiotécnico Monitor. Me inscrevi, passei a fazer esse curso e aprendi a desenhar como auxiliar de arquitetos. Quando ouvi um anúncio procurando isso, fui no lugar, mas o
cara queria, com a experiência, que quando ele abriu o desenho, você termina isso em uma semana. Minha mãe foi comigo, aí ela disse, mostra seu diploma. Aí o carioca disse assim, não, madame, não precisa mostrar o diploma, não. Quero saber se aí enrolou o papel. Mas eu vi um amigo lá dentro desse escritório do liceu. Oi, tudo bem e tal. Aí depois encontrei com ele, que era o Delberg Ponce de Leon. E nos encontramos, ficamos amigos. Um dia ele disse, olha, eu falei com o homem, eu disse, tu desenhar, gostava de desenhar, ele pediu para tu levar os desenhos. Aí eu voltei lá. Quando ele viu meus desenhos, ele adorava as coisas. Aí essa mesa é sua, pronto. Aí passei a ser aprendiz e depois de uns 6 anos de prática de desenhista, fiz vestibular para arquitetura. Se a gente tivesse que pegar, por exemplo, na arquitetura, saber quem fez a letra, quem fez a música na arquitetura, quem fazia mais o lado da construtivo, do que você fazia como arquiteto, quem era o músico da arquitetura dessa parceria? Ali é mais complexo. A parceria arquitetônica é bem complexa. Eram os dois. O Delberg Ponce Leão, ele gostava muito de obra. Mais do que eu, bem mais do que eu. Eu também gosto da obra e tudo, mas eu gostava do desenho, da coisa assim, estilística, enfim, de outra problemática ali. Mas ele era aquele cara que ficava de lado e trazia uma colaboração ali e dizia, olha, isso aqui, se tu fizer assim, isso melhora, esse banheiro aqui tá não sei o quê. E daí a gente foi juntando isso sem ciúme um do outro e, no final, misturava tudo, né? Mas hoje esses dois nomes são conhecidos como se fossem parceiros musicais. Exatamente. Então, eu sou muito habituado a ter parceiro, né? Hoje, somos amigos, assim, mas na arquitetura eu estou mais sozinho, uma vez ou outra, mas trabalho muito com equipe, né? A equipe completa. Aproveitando, falando de cidade, né? Qual é a avaliação que o senhor tem hoje da cidade, falou no começo, né, da questão do eu andava muito a pé, né, pelos bairros, tudo. O que você tem a avaliação hoje de Fortaleza, né, 300 anos, né, em 2026, é a cidade ideal, o que falta, né, para os próximos anos também? Olha, eu falo com muita cautela porque publicamente pode parecer uma coisa desanimada e não é desânimo. As cidades no mundo, elas estão acumulando muitos problemas que a busca das soluções, que seria uma recalibragem universal de tudo, está demorando muito. E cada dia vai ser mais complexa, né? Porque as cidades, durante 10 mil anos, elas foram... Quando nós deixamos de ser nômade, comendo o que tinha no chão, destruindo tudo e mudando de lugar, a gente procurou... Primeiro, nós achamos as moradias, né? Nós não fizemos, nós achamos. Era uma pedra que tinha uma gruta, pronto, aquilo era um abrigo. Depois nós passamos a construir. E até hoje você está aí com a cidade. Quando duas coisas que vêm da mesma raiz, a invenção industrial, assim, do mecanismo industrial, sempre é aquela história do avanço tecnológico. A tecnologia, em princípio, ela vem de uma maneira que ela pode fazer o bem e o mal. Dependendo de quem manipula melhor, se fará o bem ou se fará o mal. Então, quando apareceu o automóvel, né? A indústria, quando apareceu primeiro, ela foi se localizar no centro das cidades europeias. Por quê? Porque é onde tinha o porto e onde tinha a estação de trem que já existia. O trem já existia antes. Máquina a vapor, etc. Aí a indústria se instala ali por conveniência. Depois, quando inventam o primeiro veículo motorizado, que não foi um automóvel, foi uma espécie de uma carroça, assim, aí eles veem naquilo uma maneira de transportar as coisas e queriam crescer muito a indústria. Aí saíram dos centros e foram para a periferia. Mas isso criou para as cidades um grande problema que existe até hoje. Nós já cedemos muito espaço
para essa máquina que anda com uma pessoa dentro. A maioria dos circuitos são perseguidos com um cidadão sentado dentro. E ela ocupa o lugar de 22 pessoas em pé. Tem alguma coisa aí que está errada. E, além do mais, está produzindo problemas ambientais insuportáveis, né? Está todo mundo... Apenas o presidente americano é que não acredita, mas o mundo todo está vendo que tem alguma coisa que está desarrumada aí no ambiente. E ele é um dos principais causadores, o veículo motorizado. Então, um urbanista hoje responsável, ele tenta trabalhar, não é fácil, ele tenta trabalhar para reconstituir, em outra situação atualizada, a vida em comunidade. Primeira coisa é que não precisa ser todo mundo igual, não precisa ser todo mundo rico, não precisa ser todo mundo pobre. É a troca que faz isso. Você pode morar, ser mais rico, morar num apartamento de melhor qualidade, ou outro, mas não precisa ser tão radical de mandar a pessoa morar num lugar distante e é quem mais vai viajar para trabalhar. E vai abandonar sua família durante o dia todo, aí você quer combater facção com bala. Fantástico. Eu não vejo ninguém falar em urbanismo, e ele pode ajudar. É incrível. Agora, no mundo, tem lugares que estão tentando. E, inclusive, a pandemia, né? Se a gente pode dizer que Sim. aprender alguma coisa, muito isso, a questão do reviver, no sentido de aprender a viver de outras maneiras, Sim. né? A pandemia ensinou isso muito. Eu sempre falo nessa espiral histórica, porque às vezes uma coisa é parecida com uma que já aconteceu atrás, mas nunca é, não. Ela é mais de outro jeito, lá em cima. A gente tem que explorar esse futuro e hoje se fala muito nesse termo, recalibragem da estrutura urbana que foi herdada do século XX. É muito braba. No meio dessas buzinas, no meio desses ruídos todos, o silêncio tem importância? Muito. Muito. Silêncio quando é para ter silêncio e barulho quando é para ter barulho. Tudo tem importância, depende da maneira que... Mas acho que as cidades... Eu me preocupo muito, no Brasil mais ainda, porque aí vem a história política da gente, a formação de cada um, de nós todos, um gestor, às vezes ele tem dificuldade de enfrentar uma obra que precisaria ser feita em várias gestões. Essa recalibragem vai precisar ser feita em muitas gestões. Não é só para a reeleição. Né? Que você inaugura, né? Às vezes, algumas você inaugura, mas outras... Aí como é que você vai garantir que o próximo continua? Você tem que fazer junto com a comunidade. E ela tem que guardar o projeto com ela e conhecer tanto quanto você, entendeu? Então, se todos ouvissem, né, a comunidade, já resolveria boa parte, né? Acho que sim, mas nós não aplicamos ainda a dedicação, a quantidade de horas e a maneira que a comunidade participa de um projeto. É muito formalzinho a maneira que se faz. Eu já tive numa reunião que vi uma senhora chorando e, de repente, ela desabafou. Não aguento mais me chamar para a reunião para dizer que vai melhorar a minha vida e não melhora nada. Esse dia eu não dormi. É a mesma coisa das cidades grandes que estão deixando para fazer com cautela isso que você falou. Nós estamos distanciando cada vez mais as soluções. Chega uma hora que alguém no mundo vai chorar e gritar que não aguenta mais. Não aguenta mais. E outra coisa, quanto mais tempo passa, o prejuízo é maior, é mais caro. Uma cidade crescendo como elas crescem hoje. Vou pegar aqui uma cidade como Quixeramobim. Eu estou trabalhando na minha cidade agora, num plano com muito apoio da comunidade, da prefeitura, e até agora tem sido muito bem. Mais uma vez, tentando... Mas, digamos, você tem uma cidade que eu conheci, como eu disse aqui, acessível.
Você chegava em todos os lugares, oi, boa tarde, não sei o quê. Aí ela vai crescendo. Quando ela vai crescendo, ela tem que se dividir em comunidades, porque a comunidade tem um limite de tamanho e tem um limite de tamanho da quantidade de pessoas. E, além do mais, tem um limite do raio de uma pessoa numa cidade de 400 metros, você anda se a rua tiver muita gente, porque a segurança na cidade não é polícia. Ela tem algumas funções que são importantes e indispensáveis. A segurança é gente. Teve uma grande mulher no mundo chamada Jane Jacobs que disse isso. O olho da comunidade é que produz segurança. Então, se eu não souber desenhar uma cidade que favoreça ao olho da comunidade e a vida em vizinhança compartilhada, eu vou só fazer esse amontoado de gente que vai ficando... E eles não conseguem alcançar, porque todos não podem ter automóvel. Aí o que ele vai fazer? Ele compra uma moto. Ou ele vai ser mototáxi, um risco, porque não é um transporte urbano adequado, moto com 2 rodas. Ou então ele vai fazer o diabo com a moto e tudo. Mas essas cidades do interior têm 10 mil motos, 15 mil motos, 20 mil motos. É incrível. A Luísa Teodoro, querida, saudosa, ela dizia, Nonato, não devemos abandonar os espaços de ruas, de praças. Não. Porque a cidade está violenta. Não. É por isso que estamos deixando que o nada traga o caos, quando a gente podia estar tudo na rua e na praça. Fortaleza tratou muito mal a distribuição de praça. É um lugar com pouquíssimas praças. E a praça, se o contorno dela for de atividades que fazem você entrar e sair, é uma maravilha. Olha, além de letrista, de tudo que eu falei, compositor, urbanista, arquiteto, multiartista, letrista, ele é um pensador que... Estou reproduzindo. Não, mas tem um olhar muito voltado para exatamente esse futuro que já é hoje. Porque você está falando do que devia ter sido feito ontem. Né? Infelizmente, tem muita coisa aqui. Pronto. O programa poderia ter 10 horas e a gente teria assunto para falar com esse Fausto Nilo. Senhor Fausto Nilo, cearense de Quixeramobim e de uma grandeza terrena. Você é global, a sua cabeça é terra. De terráqueo, preocupado com a estética e a arquitetura do próprio globo. Partiu todo, né? Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Está agradável aqui.